Está no ar mais um A Contrapelo, seu podcast de ciências humanas. Esta lucha es por otra civilización. Invadiram nossas terras, roubaram nossas riquezas. Reis, rainhas, príncipes, princesas. Olá, galera. Meu nome é Fabrício. A gente está em mais um episódio do podcast A Contrapelo. Hoje a gente vai discutir história e cinema com o professor João Furtado, da Fafiche, da Federal aqui de Minas Gerais. A gente não tem o Matheus hoje, mas vamos, eu e o Caleb, guiar essa discussão que é muito importante para a gente na história, pelo menos agora, né, na história contemporânea e tudo mais. Eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Fabrício, sou aluno da PUC em História, também sou formado em Direito, escritor e faço pós em Cinema. E, Caleb, você quer se apresentar antes de apresentar o professor? Eu sou o Caleb, eu sou graduando em História e eu gosto muito de cinema. O professor João Pinto Furtado, ele é professor da Fafiche, do curso de História, é doutor em História e mestre em Sociologia pela UFMG. E acho que é mais interessante que o próprio professor se apresente, né? Boa tarde, professor. Se quiser falar uma pequena introdução sobre o seu trabalho, a sua jornada aí como pesquisador, como cinéfilo também. Boa tarde a todos e a todas, boa tarde a todos que estão aí na sala e os que ouvem. É para mim um grande prazer estar aqui conversando com vocês, especialmente experimentando esse formato novo, né, que é o formato remoto e particularmente o podcast, que para mim não é uma coisa exatamente que eu dominasse, embora talvez fosse necessário, né? Falando um pouquinho de mim, eu trabalho na Fafiche desde 97. Antes disso, eu fiz uns 10 anos de carreira na Federal de Ouro Preto, sempre na área de História. E nos últimos 10, 15 anos, eu tenho investido muito num projeto pessoal de pesquisa que contou com apoio em alguns momentos do CNPq, em outros da FAPEMIG. Neste momento, ele tem mais um apoio institucional, estou levando meio nas costas, né? Que é o projeto História e Linguagens, no qual eu passei a investigar a relação da narrativa histórica com diferentes linguagens, o modo como a história pode ser narrada em diferentes linguagens. Então, eu comecei um pouco com a abordagem das relações entre música e história. Trabalhei muito com as representações artísticas, artes plásticas, fotografia, e nos últimos tempos eu tenho me dedicado particularmente à análise entre o cinema e a história, mais ou menos naquele duplo registro do Mark Bloch, né? O cinema como expressão da história, ou seja, o momento em que o cinema é feito guarda uma historicidade própria, e, muito frequentemente, o cinema abordando temas históricos, em que aquele registro original não se perde, ou seja, o cinema que aborda temas históricos, ele tem sempre um pé na sua própria história, mas, muito frequentemente, ele faz uma incursão sobre temas de natureza histórica. Então, isso gera uma coisa muito interessante. E é basicamente esse o processo no qual eu estou envolvido atualmente, né? Trabalhando muito com essa relação entre cinema e história e tentando investigar algumas possibilidades a partir desse estudo, né? É um estudo sempre fascinante e eu tenho juntado um acervo grande de filmes que eu assisto 2, 3, 4 vezes pelo prazer de assistir e, ao mesmo tempo, como analista, ou seja, para extrair daí algumas características que possam nos falar sobre a história. Então, basicamente, esse é um pouco o desenho do projeto, e é a partir dele que eu monto algumas disciplinas optativas de graduação e pós-graduação, às vezes, e que nessas disciplinas eu faço esse diálogo, né? Tentando capturar a experiência dos alunos, tentando capturar a experiência dos espectadores e tentando correlacionar o tempo presente com a produção daquelas obras.
Perfeito. Então, professor, eu gostaria de começar, então, a primeira pergunta talvez seja uma pergunta muito ampla, mas que às vezes incomoda, né, que instiga todo historiador, todo estudante que quer estudar a história a partir do cinema. Como que o historiador ele deve ou ele pode estudar uma fonte fílmica? Como que seria o cinema como uma fonte de análise historiográfica? Olha, a primeira coisa que o historiador precisa fazer, o estudante de história, ou mesmo um professor de história, é entender o filme na sua gênese, né? Dentro daquela perspectiva que eu citei há pouco do Mark Bloch. Ou seja, o cinema, como o documentário, como qualquer produção que vise a registrar uma leitura sobre o passado, nunca é isento, nunca é algo por si só. Ele se constrói dentro de uma linguagem. Então, um dos primeiros passos que eu acho que o historiador tem que enfrentar é exatamente interpretar a construção da linguagem cinematográfica, entender o que de técnico pode, de alguma maneira, mascarar uma realidade que o cinema aborda, né? E mascarar no sentido melhor do termo. Não estou aqui buscando a questão da verdade, stricto sensu, porque essa questão, o discurso historiográfico tem vários meios de chegar até ela. Eu estou pensando que o cinema tem um registro próprio, o cinema tem uma capacidade própria de produzir uma narrativa, né? Eu cito, por exemplo, um filme que suponho deva ser conhecido de muitas pessoas que estão nos ouvindo, Carlota Joaquina, né? Tem uma cena lá que eu acho bastante interessante, que é o momento em que a Carlota aparece acompanhada do seu marido, Dom João, e o Dom João o tempo todo comendo coxinhas, né? Aparece lá aquele gorducho, sempre com as mãos meio sujas, um personagem interpretado para ser caricato, e me parece que a caricatura, neste caso, é uma intenção da diretora Carla Camurati. Ela quer exagerar uma característica para dela extrair uma interpretação histórica, né? Então, nós temos, por exemplo, no caso, então, aparece o Dom João o tempo todo com as mãos engorduradas comendo essas coxinhas, que na caricatura fica uma cena engraçada, né? Mas o historiador que conhece aqueles acontecimentos, ele sabe, por exemplo, que a vinda da família real para o Rio de Janeiro, no alvorecer do século XIX, se deu no momento em que ainda não havia um mercado abastecedor, ainda não havia uma estrutura de mercado pronta para alimentar pessoas de alto poder aquisitivo, como são os membros da corte que vieram com Dom João. Então, a primeira coisa que aconteceu foi uma crise de desabastecimento, em que um dos produtos que primeiro desapareceu foi o frango, que era bastante tradicional na culinária portuguesa e que, num determinado momento, desapareceu das mesas brasileiras. Então, há registros de cronistas que falam da falta de alimento e falam da falta de frangos no mercado brasileiro. E a Carla Camurati criou essa metáfora do Dom João comendo frango o tempo todo, meio que para fazer uma caricatura. Então, ou seja, é uma caricatura, claramente uma caricatura, não se pode imaginar que o imperador, que o então príncipe herdeiro, tenha comido todos os frangos da cidade do Rio de Janeiro, é um claro exagero, mas, ao mesmo tempo, a corte que veio com ele, com certeza, o seu alto poder aquisitivo fez com que esses produtos desaparecessem para os brasileiros. Então, nós temos aí uma narrativa cinematográfica que brinca com a imagem, mas que evoca e alude a um acontecimento histórico concreto. Então, para nós trabalharmos com a relação história e o cinema, sempre vai ser importante fazer essa distinção entre o que é real e o que está sendo objeto de uma narrativa, né? Um outro exemplo que eu cito bastante nos meus cursos é o filme A Rainha Margot, um filme que não fez tanto sucesso assim, mas que historicamente ele é muito interessante. Ele tem uma reconstituição muito clara da corte francesa, naquele alvorecer ali da mudança da dinastia dos Valois para os Bourbon, e em determinado momento a gente percebe claramente que tem um personagem ali que está anacrônico, que é a própria Rainha Margot, né?
no filme ela sempre aparece limpa, bonita, com um vestido limpo, né, uma aparência de uma pureza no meio daquele ambiente degradado muito grande, ao passo que os irmãos, a mãe, são pessoas asquerosas, elas são visivelmente sujas, elas estão engorduradas, elas estão com as suas vestes meio rasgadas, falta cor, né? A veste é sempre muito escura, tudo muito estranho. A Virna Lisi, que foi uma das mulheres mais bonitas do cinema italiano, ela faz o papel da mãe da Rainha Margot, ela está horrorosa no filme, ela tem um olhar maligno, ela tem uma aparência maligna, muito pálida, né? E tudo isso para mostrar um pouco essa corte antiga, a corte que era de fato uma corte em que definitivamente o cinema, esse cinema de fantasia muitas vezes glamourizou, né, essa ideia das cortes europeias, mas elas estão mais para ambiente de degradação física até mesmo, né? A expectativa de vida era pequena, os hábitos de higiene não eram os que temos hoje, então eram realmente, inclusive o que destacava essas pessoas muitas vezes era indumentária, né? E no meio daquele filme aparece a todo momento a atriz Isabelle Adjani, que interpreta a personagem Margot, ela está sempre linda, ela está sempre alva, ela está sempre limpa. Então é uma clara citação do diretor de que aquele personagem ali é o da literatura, aquele personagem é um personagem anacrônico propositalmente colocado ali para mostrar que o filme é baseado num romance do século XIX, que é do Alexandre Dumas, né? Então, são modos de mostrar a realidade. O que me parece sempre muito importante é que há vários diretores que são extremamente honestos com o espectador. E esses diretores eu particularmente valorizo cada vez mais, né? Um diretor como, por exemplo, o Oliver Stone, que além da sua produção de filmões, né, daqueles chamados filmes blockbusters, né, que a gente ouviu sempre falar, o JFK e outros, em que ele trabalha com a realidade norte-americana, ele também tem investimentos e incursões em Cuba, por exemplo. Ele tem um documentário muito interessante sobre Cuba, e ele é um personagem muito interessante porque a narrativa dele sempre dá um espaço para o leitor ou para o espectador interpretar, né? Ele nunca fecha a certeza das coisas, né? E isso eu acho que é uma grande virtude, não só no historiador, como no historiador cineasta. E ele, Oliver Stone, para mim, sem muita dúvida, pode ser chamado de um historiador cineasta, ou cineasta historiador. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta mais, vamos dizer assim, do caráter da forma, né? Como se escreve, porque o professor, eu andei assistindo às aulas que o professor colocou no canal no YouTube, e o senhor, em determinado momento, afirma que escrever o roteiro de um filme e escrever uma obra cinematográfica não são processos radicalmente distintos, né? E a minha pergunta vai no sentido de que nos últimos anos a gente tem visto um burburinho, alguma reclamação no sentido nos meios historiográficos de que as obras históricas elas não vendem tanto quanto as obras de história escritas por jornalistas. O senhor acha que a aproximação dos historiadores e a tentativa de apropriar alguns métodos de construção cinematográfica poderiam contribuir para que a história ou o discurso historiográfico escrito pelos historiadores alcançassem um maior público? Eu penso que os historiadores têm lidado com essa questão, em boa medida, muitos deles, criando uma espécie de um falso problema. Eu, particularmente, não tenho nenhuma pretensão de ser o dono das atribuições de interpretar o passado, né? Há cerca de 4 dias atrás foi oficialmente criada a profissão, a regulamentação da profissão de historiador, né? É claro que tem aí uma questão meio corporativa, meio ligada à defesa diária de atribuições e ações profissionais. Eu, particularmente, acho que a questão da concorrência de outras linguagens não deveria ser assustadora para o historiador. O historiador não tem que
ter medo da presença de jornalistas, de pessoas da literatura, de cineastas na sua seara. Eu acho que o que caracteriza a boa historiografia é precisamente a criação de uma boa narrativa, de uma estruturada exposição que faça sentido para o leitor, que faça sentido para quem está assistindo, e isso, desse ponto de vista, é uma grande virtude. Eu acho que mais linguagens investindo sobre o tema e os temas da história nunca haverá de comprometer, pelo contrário, vai cumprir uma função social da história, que é chegar a um número cada vez maior de pessoas através de diferentes meios, de diferentes mídias, né? O texto meramente escrito, ele é importante, ele continuará, na minha opinião, ocupando um pedestal, porque ele é aonde o historiador vai exercer o seu aparato de erudição, é onde ele vai citar as notas, é onde ele vai dialogar com os autores, é onde ele vai fazer, de fato, uma reflexão mais bem estruturada. E essa reflexão é que alimenta os debates científicos e acadêmicos. Agora, a popularização disso também tem seu lugar, né? Autores como Laurentino, mesmo como Eduardo Bueno, que não são exatamente, digamos assim, as pessoas mais queridas da comunidade historiográfica, eles acabam ajudando a divulgar um conteúdo, acabam ajudando a divulgar o interesse pela história, né? Diferente bastante de outros autores mais contemporâneos, que têm talvez alguns lapsos, que cometem alguns lapsos que são mais danosos do que benéficos. E também, quanto a esses, o historiador tem que saber se proteger, ele tem que saber entrar na cena pública, ele tem que saber encarar o debate, ele tem que assumir esse desafio para, de alguma maneira, trazer mais conhecimento para mais pessoas, para um maior número de pessoas. Recentemente, nós tivemos a regulamentação da profissão de historiador, né? E eu li muitas mensagens saudando esse acontecimento, brindando a essa nova situação. Eu acho que é realmente muito importante, mas a gente nunca pode se esquecer de que nós sempre fizemos boa historiografia, independente desse reconhecimento oficial. O que reconhece uma boa historiografia é precisamente a comunidade dos leitores que aprovam e absorvem esses conteúdos na forma de leitura, na forma de debates, na forma de um diálogo. E, desse ponto de vista, eu não vejo qualquer concorrência do cinema ou de outras mídias que possa, de alguma maneira, comprometer o exercício da profissão de historiador. Eu acho que cada um no seu quadrado, diz aí as letras de funk, né? A gente precisa saber respeitar também o desejo genuíno que a popularização tem, né? Novelas de temas históricos cada vez mais frequentes, sambas enredos com abordagens sobre temas históricos cada vez mais frequentes. Quem somos nós para postular que essas representações sobre o passado são exclusividade nossa? Eu prefiro pensar que todos podem fazer essa interpretação. A nossa exclusividade é uma discussão científica, né? Então, se você tem que fazer um embate científico, aí sim você vai precisar de teorias, vai precisar de pés de página, vai precisar de todo um conjunto e um arcabouço de reflexões que, de alguma maneira, vão ser úteis para um debate científico. Mas é outro registro, são registros que não se excluem mutuamente na minha leitura. É a impressão que eu tenho. Interessante, professor. Isso me fez lembrar um pouco um artigo do historiador francês Marc Ferraud. O título do artigo é O Filme, uma Contra-Análise da Sociedade, é uma pergunta que ele faz, né? E bem no iniciozinho desse artigo, ele coloca que o trabalho do diretor, do cineasta, e acho até legal essa expressão historiador-cineasta, ela também se aproxima do trabalho do historiador a partir do momento que o cineasta coloca na película, ou coloca na obra fílmica final, aquilo que ele acha que é o mais relevante para aquele trabalho, né? Da mesma forma que o historiador, na hora que ele vai analisar
o recorte temporal que ele está ali se propondo a pesquisar, ele também vai fazer essa seleção, né? E aí esse historiador até coloca que em muitas situações o que a gente está vendo numa obra fílmica, mesmo sendo produzida sobre o passado, ela está dizendo muito sobre o presente dela, né? Tipo, a visão que ela tem do próprio passado, a visão, as situações sociais que estão acontecendo no seu período, né? E eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Isso me faz lembrar um pouco do filme Os Inconfidentes, de 1972, que a gente vê ali uma situação de, né, eles estão sendo colocados, né, eles estão sendo delatados, e começa toda uma situação ali de um entregar ao outro, todos ali estão, não, e isso fala um pouco sobre o período que o Brasil estava vivendo na ditadura, né? Tipo, dos grupos sendo delatados, descobertos, e como que até mesmo o período estava enxergando o que era uma revolução, o que era uma conspiração. Sim, sim, eu acho que as duas lembranças são extremamente pertinentes e elas, com certeza, nos fazem refletir sobre essa relação entre o historiador e o passado. Em primeiro lugar, o duplo registro do Mark Bloch, né, que eu acho que é realmente um texto que até hoje ainda não foi superado, é um texto que, num certo sentido, lançou as bases de uma abordagem que até hoje a gente, de alguma maneira, acompanha, né, que é essa ideia de que o cinema ele fala sobre o momento da sua feitura, sobre o momento em que ele está sendo realizado, muito mais do que, eventualmente, sobre um tema histórico que ele aborda, que ele elege como foco para uma abordagem. Por quê? Porque o modo como nós interpretamos o passado, muito frequentemente, é aquilo que nos diz sobre o presente, porque o presente é que faz as perguntas para o passado, é ele que constrói, num certo sentido, os limites da abordagem, né? Ele que constrói a busca, né, de uma percepção do que foi aquele passado que ele visa reconstruir. E acho que o texto do Mark Bloch permanece profundamente atual, precisamente porque ele trabalha com aquilo que é imanente, com aquilo que é inerente ao cinema e que não tem como escapar, né? O fato de que, de fato, o cinema versa sobre o passado, mas sempre a partir de uma abordagem presentista. Nesse sentido, o Marc Ferrot é para nós uma referência desde sempre e segue sendo, né? E o exemplo, me parece, está exatamente no texto do Joaquim Pedro de Andrade, né? No filme do Joaquim Pedro de Andrade, esse que você citou, Os Inconfidentes, de 1972. É um dos últimos filmes do chamado cinema novo, né? E ele tem uma característica muito interessante, porque, por ser realizado num momento de ditadura e censura muito cruéis, né? É o momento mais duro da ditadura brasileira, e o Joaquim Pedro queria falar sobre liberdade, que é, em essência, aquilo que mobiliza o tema, através de uma temática histórica. Então, em vários momentos, ele joga com esse choque entre o presente e o passado para mostrar a situação através de um subtexto, né? Por exemplo, quando ele tem uma cena que é muito interessante, que aparece o Gonzaga tentando, né, chavecar a Marília, então ele está recitando um poema para ela, aquele poema Árcade, né, todo cheio de firulas, e, portanto, Marília, deita comigo neste feno macio, etc. E a Marília, vestida de verde e amarelo, muito brejeirinha, né? Naquele momento, o verde e amarelo não tinha o significado que tem hoje. A Marília faz um arzinho assim, entre ingênua e maliciosa, e fala assim, feno? Né? Como quem diz, pô, que poesia é essa, meu amigo? Você está falando de feno no Brasil, né? Então, em vários momentos, essa coloquialidade da fala, ela deixa claro que tem uma questão presente que o filme quer dialogar com ela, né? O Alvarenga Peixoto, em vários momentos, não é porque o Paulo Sérgio Pereio é um mau ator, em vários momentos ele é extremamente coloquial na sua relação com os demais inconfidentes. Então, tudo isso mostra, num certo sentido,
a relação do filme com o tempo em que ele está sendo feito, que é uma relação inequívoca, né? E não existe nada mais patente nesse caso do que o momento de abertura do filme, né? Em que aparece um pedaço de carne sendo dilacerado a machadadas, né? É claro que não é carne humana, mas a alusão é clara, né, ao processo de esquartejamento do Tiradentes. E aí é uma cena bem cruenta, assim. É carne, é sangue, é ossos, são ossos sendo partidos, o que é realmente bastante assustador. Acho que acredito que para um historiador conseguir utilizar uma obra fílmica, deva haver uma compreensão, né, pelo menos um pouco, né, da linguagem cinematográfica, como que se produz um filme, como que se constrói o filme, né, os posicionamentos da câmera, né, tem até o Marcel Martin que fala que a câmera é o nosso olho, o olho do espectador, né, vendo, acompanhando as cenas que estão se desenrolando em planos sequenciais e tudo mais. Como que o historiador poderia, então, ou quais seriam, né, os pontos que o historiador deveria observar dessa linguagem cinematográfica para ele poder colocar isso numa pesquisa ou um professor ensinar isso na sala de aula? Como transmitir essa linguagem cinematográfica numa obra historiográfica? Olha, basicamente o historiador tem que estudar, tá? Não é uma aventura, tá? Tem que ser um investimento intelectual mesmo. Quer dizer, não é um oba-oba, tipo, vou trabalhar com cinema, vai lá, pega um filme e mostra na sala para os alunos. Não, é preciso estudar. Você citou um autor que é um clássico, né, o Marcel Martin, tem outros que certamente podem ser úteis, né, úteis. Tem bons livros de roteiro que ensinam como é que se constrói e se monta um roteiro, que é exatamente o modo como, primeiramente, a gente se aproxima do fazer científico, da narrativa, né, da sintaxe do cinema, do fazer científico, não, do fazer cinematográfico. E isso é fundamental para que a gente consiga estabelecer exatamente a inteligibilidade, né? Vamos usar assim uma metáfora bem simples. Antes mesmo de aprender história, o que a gente aprende primeiro? A ler e escrever, né? A gente aprende o sentido das frases, a semântica, as palavras, o significado delas, sintaxe. E para o cinema tem que ser a mesma coisa, ou seja, a gente tem um conceito de história, a gente tem a história em alta conta, mas a gente não pode chegar simplesmente a achar que pegar o cinema que fala de história é meramente fazer uma transmissão em sala de aula e de vez em quando dar uma paradinha para os alunos discutirem e comentarem aquele conteúdo. Eu costumo dizer que é uma coisa que dá muito trabalho. Você precisa manter uma capacidade crítica muito grande em relação a essa linguagem. E para isso você tem que estudar, tem que entrar na linguagem, tem que aprender o que ela quer dizer, tem que, de alguma maneira, interpretar a própria montagem, tem que interpretar o modo como o cinema se estrutura, né? E isso, de alguma maneira, é o que eu tenho tentado fazer no projeto História e Linguagem, sempre com esse alerta, né? Não é que cada um que queira estudar e trabalhar com a relação entre história e cinema precisa ser necessariamente um cineasta, mas conhecer e dominar os segredos básicos da linguagem é muito importante para que a gente não possa, ou para que a gente não se torne refém, né, de um diretor simplesmente estrito senso, um diretor que diga e fale o que ele bem entender, sendo que nós não tenhamos nada para contrapor, né? A gente contrapõe basicamente através do conhecimento da linguagem e do que ele está estruturando. Professor, como é que o senhor avalia a apropriação da história pelos os filmes que falam sobre história no Brasil? O senhor acha que eles se apropriam bem da história? Olha, tem tanto bons quanto maus filmes, né? Eu particularmente gosto de muitos, tá? Eu acho que, por exemplo, o exemplo que nós já comentamos um pouquinho há pouco, o Joaquim Pedro de Andrade, com Os Inconfidentes, de 72, fez uma bela narrativa. Já o Oswaldo Caldeira, que fez um filme
posterior, um que tem Humberto Martins no papel de Tiradentes, que metade do filme ele está sem camisa, né, para explorar um pouco essa coisa de galã da Globo. É um filme péssimo, não é só pelo Humberto Martins sem camisa. É um filme ruim porque ele é comprometido, porque ele está a serviço de um governo que, naquele momento, queria transformar o mito de fundação de Minas Gerais num mito de fundação nacional. Quer dizer, quem financiou aquele filme foi o Itamar Franco, e o filme comete uma série de impropriedades, entre elas, por exemplo, sugerir, né, insinuar que o Tiradentes, na verdade, não morreu, que ele teria, de alguma maneira, ido para a França, né, e que lá ele assumiu uma outra identidade e acabou se tornando um protagonista dos acontecimentos que levariam à queda da Bastilha, etc, etc. Eu acho um claro exagero, eu acho que isso não faz sentido, né? E, obviamente, tem aí um interesse ideológico oculto muito nefasto, porque, ainda que se admita a liberdade de criação do diretor, quando o filme se apresenta com uma pretensão de objetividade que não é cumprida, ele acaba sendo danoso, né? Nesse sentido, é melhor partir logo para escancarada caricatura, como foi o caso da Carla Caburati, porque você, num certo sentido, mostra com clareza os limites da abordagem histórica que você quer fazer. Então, veja, há formas boas e não tão boas de produzir essa narrativa. Tudo vai depender das opções feitas pelo narrador, pelo diretor naquele momento. E, do ponto de vista da história do Brasil, eu acho que tem tido momentos muito felizes, assim como tem outros que não tanto assim, né? Existe um filme que é antológico, que é do Carlos Coimbra, Independência ou Morte, com o Tarcísio Meira no papel de Dom Pedro I, que é um filme horroroso. Esse é um filme do regime militar. Ele quer mostrar a ideologia do regime militar e o processo de independência política. Eu particularmente, acho muito ruim. Não gosto desse filme. Os filmes são muito interessantes, né? Tipo, realmente a gente vê, né, na obra fílmica certas intenções políticas de quem está financiando, né? E a gente entra até mesmo naquela dicotomia, né? O filme como uma obra de entretenimento, né? Que é tipo, que muitas pessoas falam que é algo comercial, industrial, e o filme como obra de arte, né? Tipo, como uma produção artística e tudo mais. Que existe uma relação sempre entre o espectador, né, e a obra, né? Tipo, a obra deixa de, né? Quando ela está pronta, as interpretações podem ser muitas, né? E isso pode cair também até mesmo na utilização do filme como uma fonte histórica. Na sua visão, professor, qual seria a diferença entre a interpretação da fonte escrita, né, a fonte escrita, da interpretação de um filme? Se haveria uma diferença? Há um critério que tem que ser observado além da linguagem cinematográfica ou não? Eu acho que o critério da erudição, tá? Eu não consigo imaginar a obra escrita sem erudição, ainda que essa erudição não se revele necessariamente em um excesso de notas de página, em um excesso de informação científica. Mas é claro e evidente que não se pode fazer história sem erudição, sem estudo, sem dominar o tema que você quer abordar. E um historiador que se preste a produzir uma boa historiografia nunca vai poder abrir mão disso, né? Por outro lado, o cineasta ele pode, eventualmente, produzir uma narrativa menos comprometida com a verdade histórica, né? E aí ele mantém uma linkagem com o tema e, necessariamente, ele pode ser um pouco mais flexível, um pouco mais livre, né? Eu acho, particularmente, que tem lugar para tudo, né? Mas, como eu insisto sempre, o ambiente acadêmico ele é mais rigoroso, ele é mais erudito, ele supõe uma mobilização de conceitos, de obras anteriores, que, de fato, é o que dá suporte para a sua pretensão de validade. Eu acho que, desse ponto de vista,
o diálogo é um diálogo bem difícil, né? Porque, desse ponto de vista, o cinema não vai ter tempo para fazer as mesmas narrações que a história, né? Eu cito um exemplo também tirado da realidade, né? O Cerco a Troia, né? Que, segundo o poema de Odisseu, né? O poema Odisseus, escrito o poema que dá origem à narrativa sobre Troia, ele fala de um cerco de 10 anos, de mais que 10 anos, quando tudo, né, estava acontecendo. E aí, de repente, vem um cinema, um filme chamado Troia, que mostra o desembarque daquele grupo lá dos Mirmidões, do Aquiles, do Ulisses, né? E mostra aquilo como se fosse uma coisa assim quase banal, né? Os caras chegam na praia, saltam, vão correndo até um templo. No templo eles conseguem de alguma maneira colocar todos sobre julgo, né? E chegam lá, em menos de uma hora está conquistada a praia. Não é simples, né? Isso não é coisa tão simples. Mas o cinema precisa dessa simplicidade narrativa. Imagina um filme que durasse 10 anos, né? Então não tem sentido. Então esse corte do tempo, né, a criação de uma temporalidade própria, que é típica do cinema, ela é uma característica distintiva, mas ela necessariamente não cria uma inverdade, ela simplesmente cria um modo de narrar mais ágil, mais leve, mais lépido, né? E isso é muito importante para a gente interpretar, de fato, os acontecimentos que têm relação com aquilo que está sendo narrado no filme, né? E desse ponto de vista, de novo, eu insisto, eu não vejo uma oposição. Aliás, as oposições, elas muito frequentemente são ruins para entender a realidade, né? A mesma coisa, eu sei que não foi isso o conteúdo da pergunta, mas a oposição entre o cinema artístico, né? O cinema de cabeça, né? O cinema mais intelectual e o cinema de entretenimento também é uma oposição que eu costumo não legitimar de chofre, que eu costumo relativizar, né? Porque há como extrair boas interpretações, uma boa mensagem, mesmo do cinema de entretenimento. Me parece que esse é o projeto do Oliver Stone, que é um dos maiores diretores hoje na contemporaneidade, que eu admiro muito, e que quer fazer filmes de mercado, filmes que possam ser assistidos por milhares de pessoas, né? E, por outro lado, os chamados filmes de arte, fechado um pouco, mas eles necessariamente também não são piores. Cada um tem seu lugar, cada um tem a sua prateleira, digamos assim. E, na verdade, nós precisamos aprender a lidar com todos eles, né? Assim como a falsa oposição entre os jornalistas que sabem narrar bem uma história e os historiadores que têm muito mais erudição, né? É óbvio que tem lugar para os dois, né? Eu não estou aqui satanizando nenhum escritor que escreve um best-seller, né? Mas é óbvio que eu também sei e tenho que saber, como historiador, e ensinar para os meus alunos a identificação dos limites dos best-sellers. Tem momentos que eles não são explicativos o suficiente para esgotar uma questão. Essa questão me lembra até mesmo o cinema novo, né? Porque o cinema novo tinha esse problema de tentar fazer um filme mais de arte, mais superior intelectualmente e acabava não alcançando um grande público. Tem uma questão que me lembra até a questão da história também, né? De tentar ter um discurso intelectual mais refinado e acabar ficando distante do grande público. É como se fosse um problema inerente de todas essas produções intelectuais, né, professor? Isso. O intelectualismo em excesso, ele afasta um pouco do público, né? Tem muita gente que definitivamente não se sente concernido por essa mensagem ou não se sente atraído por ela, né? Isso é uma questão que o historiador realmente precisa saber lidar, né? Agora, com toda certeza, digamos assim, o cinema novo ele é alguma coisa muito pregnante na cultura brasileira, ele teve um papel muito importante, e o fato dele ser assistido até hoje, né, nos coloca o fato de que ele, no fundo, teve uma contribuição muito grande, deu uma contribuição muito grande.
Agora, você disse bem, é uma contribuição para um círculo mais fechado, para um círculo mais cabeça, né? Para pessoas mais, de alguma maneira, concernidas por uma atitude mais intelectualizada. Não são filmes de uma carreira muito longa, mas com certeza, até hoje, eles ainda chamam a atenção, e não por acaso eles todos estão lançados em DVDs, né? Cinema Novo Brasileiro, boa parte dele está disponível em DVD e com certeza andou sendo consumida por pessoas que gostam de vez em quando assistir, embora não mais nas salas de cinema, né? As salas de cinema, elas de fato são voltadas para os grandes públicos, porque elas precisam se viabilizar economicamente. Recentemente, também a gente tem observado uma questão de, não sei se eu posso chamar assim, um renascimento, né, dos documentários sobre política e tentando fazer documentários que falem sobre o cotidiano, inclusive documentários até de, vamos dizer assim, ideologias políticas dissipantes, né? E o Brasil, ele, segundo uma reportagem do Gilberto Dimenstein, que morreu recentemente, ele lê muito pouco. Ele lê muito pouco, até comparado, por exemplo, com países como a Argentina. E acaba que esse discurso audiovisual ele tem uma capacidade maior de chegar na população, né? E como é que o senhor enxerga isso? Por exemplo, documentários igual Brasil Paralelo, ou até mesmo aquele Democracia em Vertigem, que discordam ideologicamente, mas tem uma capacidade maior de aglutinar a população. Pois é, eu acho que esse é assim, o alimento que me faz até hoje investir numa reflexão sobre o cinema, porque ele pode vir a ser o grande meio de aumentar e melhorar a difusão do conhecimento histórico, né? De levar a história a mais pessoas, de levar a história a um número parecido, mais expandido, né? De pessoas que têm, afinal, o interesse, a legitimidade e o papel de aprender história, né? Eu acho que nunca o historiador pode abrir mão dessa pretensão de ser aquele que leva um número maior de informações a um número cada vez maior de pessoas. Eu acho que essas duas coisas são indissolúveis. E se o cinema vier a se tornar um instrumento para isso, seja muito bem-vindo, né? E esses documentários que você citou, que tem uma participação muito grande nessa difusão do conhecimento, são a expressão mais absoluta, né, de que é muito importante continuar investindo nisso, né? Inclusive no fato de serem discrepantes, de serem divergentes, porque é uma forma de mostrar a pluralidade de interpretações sobre a história, que é sempre algo importante para a gente conseguir abordar, né? Eu acho que, no fundo, quanto mais interpretações, melhor. E o público vai tirar suas próprias conclusões, né? Seja num sentido mais conservador, ou seja no sentido mais progressista, ou seja também fazendo a crítica conservadora dos documentários conservadores e a crítica progressista dos documentários progressistas. Por exemplo, Democracia em Vertigem é um documentário muito bem construído do ponto de vista da técnica narrativa, do ponto de vista da própria forma de abordagem, mas tem um ali, né? Não é uma narrativa isenta, não é uma narrativa que tenha surgido do nada, é uma narrativa, é uma interpretação, e essa interpretação precisa, de alguma maneira, ser colocada em exame, ela precisa ser criticada, ela precisa ser considerada do ponto de vista das diferentes narrativas. E por esse motivo que seja bem-vinda a narrativa para que a gente possa fazer a crítica dela, como sempre. Eu achei essa parte muito interessante, né? Porque, igual quando saiu o Brasil Paralelo, né? Houve muitos historiadores que acharam um absurdo e tal, principalmente pela apropriação da história que faz, né? Uma história
idealizada, mas o senhor enxerga isso como algo positivo, né? Porque a gente pode, por exemplo, pegar um documentário igual esse e mostrar exatamente em que ponto a gente diverge dele e por que a gente diverge. Exatamente, estimula o debate, né? O que eu acho que a história se alimenta é do debate, né? A história não se alimenta de dogmas, a história não se alimenta de verdades fechadas, acabadas e imutáveis. A história se alimenta do debate. E as pessoas tanto mais se enxergam no debate, quanto mais elas se enxergam na possibilidade de entrar na história, ou seja, elas entram na história através do debate, e com este debate elas vão se tornando as pessoas que participarão, de alguma maneira, do próprio debate político e historiográfico. Muito interessante. Agora, eu gostaria de fazer umas perguntas mais específicas para o professor, principalmente para quem quer trabalhar com a história, o cinema na história, né? O senhor orientou alguns trabalhos que tinham como objeto o cinema. Eu queria saber se o senhor poderia indicar alguns campos específicos no qual o senhor enxerga exatamente a possibilidade de pesquisa para quem quer trabalhar nessa área. Ou então dar alguma dica para qual caminho que quem ama o cinema deve trilhar para trabalhar dentro da história. Olha, eu acho que o cinema brasileiro ainda é um grande hiato em termos de abordagens de historiadores, tá? Tem muitos filmes ainda que estão merecendo uma análise mais detida, merecendo uma abordagem típica de pós-graduando, uma abordagem mais profunda, né? Todo o cinema novo, por exemplo, tem sido muito investigado pela área de letras, né? A área de letras tem investido muito na abordagem e na interpretação, porque eles justamente consideram que o cinema é uma das formas de escrever a realidade, né? É basicamente uma forma literária. E eu acho que o historiador está perdendo campo nessa abordagem. O historiador tem o que dizer sobre os filmes. O historiador, como na França, por exemplo, se você pegar uma pesquisa básica sobre a produção na França que relaciona história e cinema, você vai ver milhares de títulos, você vai ver milhares de obras sendo abordadas sobre diferentes aspectos. E no Brasil isso mal engatinha, isso mal vem caminhando, né? Você tem alguns autores que fizeram essa abordagem. Na parte da história, nós temos o Alcides Freire Ramos, que é um grande especialista que interpretou, inclusive, Os Inconfidentes e alguns outros filmes, mas nos falta digamos assim, uma massa crítica, nos falta que esse esforço possa ser quantificado numa perspectiva um pouco maior. E esse é talvez o maior desafio. Então, eu acho que tem muito campo para isso. Tem campo dentro do cinema novo, tem campo dentro do cinemão, né? O cinema agora retomada, que eles chamam o cinema da retomada, também precisa ser objeto de abordagem, de análise. Então, o historiador precisa estar atento e, eventualmente, se apropriar dessa abordagem temática, porque também o cinema internacional e o cinema brasileiro merecem o olhar do historiador de uma maneira mais sistemática, de uma maneira mais metódica, né? E o método do historiador, desse ponto de vista, é muito diferente do método do profissional da área de letras, do profissional da área de comunicação social. Então, por esse motivo, eu acho que ainda há um grande campo de pesquisa para o qual nós poderíamos nos voltar. E eu espero que, aos poucos, a historiografia assuma esse compromisso e não deixe que esse tema seja exclusividade de outras áreas. O que o senhor falou me faz lembrar muito até mesmo a história do filme O Limite, né? O Limite, que é um filme da década de 30, de Mário Peixoto, que ficou esquecido por muito tempo e que foi para a história do cinema, né? Estamos falando agora da história da linguagem cinematográfica brasileira, representou muito, mas que também diz muito do período que ele foi produzido, né? Eu acho que, né, de certa forma, o historiador que quer usar o cinema como fonte talvez poderia se concentrar no cinema brasileiro, né? Eu acho que tem muita coisa do cinema brasileiro que foi esquecida não só pelos espectadores, mas também pelos historiadores, como
como pesquisadores, né? Mas também existe também a possibilidade de uma ligação entre como o Brasil enxerga os filmes que vêm de fora, né? O que eu gostaria de saber, o que o senhor acha com relação a isso? Tipo, nós, como um pesquisador, a nossa fonte principal deveria ser o cinema brasileiro, como o senhor falou, né, que tem muita coisa em aberto que a gente precisa estudar, ou a gente pode contribuir também para essa análise de como o Brasil enxerga os filmes que vêm de fora, porque a gente vê muito, né, quando vem as bandeiras dos Estados Unidos nos filmes, a representação até na aula que o senhor, né, tem postado no YouTube, muito da visão dos Estados Unidos quanto à sua participação na Segunda Guerra ou nas guerras em geral, né? E isso pode ser uma contribuição muito do como o Brasil enxerga esses filmes, até mesmo filmes da Nouvelle Vague francesa, os filmes de outros lugares do mundo. O Brasil também tem uma questão com relação até mesmo de gostar de filmes legendados, né? Uma coisa que nos Estados Unidos ainda há ano passado, por exemplo, na vitória se não me engano, se foi ano passado ou foi esse ano, a pandemia tá deixando a gente meio doido, né? Mas quando o Parasita venceu, o próprio diretor falou, né, que os Estados Unidos deveriam aceitar mais as legendas, que é uma coisa que o Brasil já aceitou há muito tempo, né? E o que o senhor acha? Acha que nós precisamos concentrar no cinema brasileiro, porque ainda é muito pouco estudado, ou também que revela muito mais da nossa realidade? Ou o Brasil pode fazer também essa ligação, os criadores brasileiros, com os filmes de outros lugares, de outras realidades? Sobre as legendas, eu queria dizer que sou um admirador, confesso, do cinema legendado. Eu acho que, por mais que nós tenhamos bons dubladores no Brasil, o trabalho e a dicção do ator, da atriz, né, daquele que interpreta o papel, não pode ser menosprezado. Eu acho que é um trabalho que faz parte da interpretação, assim como a fisionomia, o jeito de corpo, o gesto. Então, desse ponto de vista, quanto mais íntegra a obra for, eu acho que é mais adequado. Por outro lado, né, e aí, retomando a pergunta que vocês haviam feito, eu penso que é muito importante para nós trabalharmos com qualquer forma de cinema. Então, o brasileiro precisa, o estudioso brasileiro, precisa vencer o seu complexo de vira-lata e estudar o que tiver ao seu alcance. Podemos, sim, fazer uma abordagem sobre o cinema estrangeiro, podemos escolher vários filmes para abordar, devemos fazer uma abordagem sobre o cinema nacional, que ainda falta muito o que fazer. Eu penso que o Brasil ainda tem um mundo de possibilidades a explorar, e esse mundo de possibilidades precisa ser esgotado. Então, desse ponto de vista, o estudo da relação entre história e cinema está mal engatinhando no nosso país. E eu espero que ele se desenvolva cada vez mais para que a gente possa ter, de alguma maneira, estudos cada vez mais conclusivos, cada vez mais importantes e contribuições cada vez mais efetivas para desvendar as relações entre história e cinema. Muito bom. Professor, para encerrar então, né, o professor falou na aula lá que o cinéfilo tem mania de fazer lista de melhores filmes, né? Então eu queria que o senhor contasse para a gente aí se o senhor tem uma lista de melhor filme e quais são esses filmes. Olha, eu particularmente, eu gosto dos filmes mais contemporâneos, tá? Se tivesse que organizar uma lista dessa natureza, eu encabeçaria, e aí eu não faria uma clivagem entre filmes brasileiros e filmes estrangeiros, mas com certeza Apocalipse Now, do Coppola, seria um dos meus primeiros, tá? Eu acho um filme excepcional, um filme que tem uma narrativa densa, é um filme que te envolve, é um filme que mexe com você e que é extremamente bem filmado, é extremamente bem narrado, os atores estão no seu momento. O diretor é de uma felicidade ímpar, né? Aquela cena de abertura, né, com o Martin Sheen deitado e que aos poucos a câmera vai se virando e que ele vai aparecendo um morcego, ele vai aparecendo uma figura estranha, né? E ao som de uma música do The Doors, aquilo tudo me impacta de uma maneira. E depois a mobilização desses recursos narrativos, né? O rock aparece a todo momento no filme,
e o filme narra um pouco dessa questão do Vietnã, né, desse drama do Vietnã. Então, Apocalipse Now, com toda certeza, seria o meu número 1, né? E boa parte dos filmes eu compartilharia os da crítica internacional, né? Eu acho que o Cidadão Kane não pode deixar de estar entre os 10 melhores. Eu acho que o Encouraçado Potemkin não pode deixar de estar entre os 10 melhores. A Regra do Jogo, que é um francês muito importante, que deu, digamos, a versão original daquele filme, que depois foi refilmado com o nome de Assassinato em Gosford Park. A Regra do Jogo é muito interessante, é um filme bastante interessante. E alguns filmes do expressionismo alemão me parece que deveriam estar nessa lista. Esses são os grandes injustiçados. Metrópolis, por exemplo, é um filme cujo enredo é um pouco infantil, é um pouco prematuro, né, digamos assim, para os filmes da ficção científica, mas do ponto de vista das imagens, do ponto de vista da narração, ele é um filme inaugural, é um filme muito bom, é um filme muito importante, né? Então tem vários filmes aí que eu colocaria nessa lista, e são filmes que, quando eu estou zapeando pela TV no meio da noite, se eu caio num deles, independente de já ter assistido 10 ou 15 vezes, eu me ponho a assistir mais uma, porque eles valem a pena, e o cinema, eu sempre digo isso, o bom cinema, ele se repete, né? Não há por que não assistir mais de uma vez um filme, né? É uma experiência que a cada vez ela se renova e é muito importante, né? Agora, uma lista de cabeça assim, eu não sei se eu teria, né? Mas eu colocaria também alguns brasileiros, eu não faria uma lista puro sangue do cinema clássico, né? Entre os brasileiros, eu colocaria toda a trilogia Albert Rocha, que apesar hermético, apesar de ser um autor fechado, né? Ele é a expressão desse cinema autoral. Eu acho que Terra em Transe, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro e a Idade da Terra, não, não, o Dragão, A Idade da Terra e o Terra em Transe são filmes que são muito importantes, que eu particularmente acho que deveriam ter lugar numa abordagem sobre os melhores filmes de todos os tempos, né? E por mais que o Glauber seja hermético, hoje ele é quase incompreensível, né? Eu já tive a oportunidade de projetá-lo em diferentes classes de alunos e muito frequentemente eu vejo uma debandada aí no meio do filme muito grande, com na minha opinião, uma grande injustiça, mas também o Glauber tinha consciência disso, né? Um diretor tem que ter consciência de que a narração dele não é para qualquer um e que, eventualmente, haverá pessoas que vão divergir e vão, de alguma maneira, usar essa mensagem. Mas, com certeza, é um autor muito bom. E há um outro também, que eu sempre cito, que eu acho magistral do ponto de vista que faz uma antropologia de um determinado momento histórico no Brasil, que é o Bye Bye Brasil, do Cacá Diegues. É um filme aparentemente despretensioso, mas que eu particularmente gosto muito, porque ele mostra um Brasil que estava se transformando em tempo real. E eu gosto muito da abordagem que ele faz. Eu acho que ele constrói ali uma coisa muito interessante, muito legal. Perfeito. Muito bom. Quer dizer mais alguma coisa, Caleb? Não, só agradecer mesmo pela participação do professor, dizer que eu gostei muito. Não, joia, gente, eu que agradeço a atenção de vocês, eu agradeço pelo convite, tá? Espero ter deixado aí algum recado e depois me mantenham a par, porque eu gostei muito da experiência. Se precisar de novo, a gente repete numa outra oportunidade. Para mim foi um grande prazer estar com vocês aí nessa conversa. Claro, a gente vai chamar sim, agradece muito o aceite pelo convite. A gente gostaria de informar que as referências citadas elas vão estar na descrição desse programa, né, tanto os autores quanto os filmes que foram citados aqui durante essa nossa entrevista. Professor, muito obrigado. Obrigado, Caleb, também. Obrigado a todos que ouviram até o final. E a gente aguarda vocês no próximo podcast aqui do A Conta Pelo. Beleza, gente. Obrigado. Um abraço.